Olá, caminhante, tudo bem com você? Tô aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez do dia 22 ao dia 28 de fevereiro. A gente está finalizando o segundo mês do ano com a energia de uma lua cheia no signo de Gêmeos. Essa lua cheia ela vai acontecer oficialmente lá no sábado, dia 27. Então a gente tem toda uma semana de crescimento em direção a um ápice, em direção a um fechamento na nossa vida. Pode ser externamente ou a gente sentir isso internamente, mexendo com muitas emoções, com muitas sensações ou com algumas questões dentro de nós. Aquilo que a gente estiver pronto para trabalhar, para enfrentar, no sentido de olhar com mais atenção nesse momento, com certeza vai ser o que vai surgir, digamos assim. Seja na nossa consciência, algo que a gente tem uma nova percepção, ou externamente, algum processo que chega ao fim, alguma situação que acontece. Por isso é muito importante a gente ficar atento. A lua cheia, ela é sempre esse ápice de um grande ciclo, um ciclo maior. Nesse caso, que começou lá na lua nova de Virgem, em setembro do ano passado. Então, observa as coisas que aconteceram lá e como talvez elas tenham relação com o que está acontecendo agora na sua vida. Pode ter alguma questão ali que ter essa noção desse ciclo maior ajuda a gente, inclusive, a fazer uma relação e entender o que tudo isso está querendo trazer pra gente na nossa vida hoje. Por que isso está acontecendo? O que isso está pedindo que eu encerre, que eu feche um ciclo para que eu possa me abrir um novo ciclo logo mais. Outra questão interessante de uma lua cheia é que a lua ela vai estar refletindo a luz do sol, ela vai estar no seu ápice de luz. Se a gente sair à noite, numa noite de lua cheia, a gente percebe que a gente enxerga claramente as coisas. É uma luz muito forte, quase uma luz do dia, digamos assim. Claro que não dá para comparar, mas comparando com uma noite escura, sem lua, uma lua cheia ela traz muita clareza e muita luminosidade. Como a lua representa o nosso inconsciente, as questões que ficam lá guardadinhas dentro da gente, quando o sol ilumina e a lua se abre para esse sol para receber essa luz da consciência que ele representa, por sua vez, aqui a gente vai ter a oportunidade de colocar luz em questões inconscientes, em questões que a gente não está percebendo, que a gente não está sabendo lidar. Então, se a gente intencionar isso, se a gente se abrir, simplesmente pode ser que um insight surja, uma conversa aconteça e nesse meio todo você consiga entender, então é isso que essa situação, que esse sentimento está querendo me dizer. Então aqui é importante essa semana prestar bastante atenção às coisas que nos acontecem e principalmente como a gente se sente, porque tudo isso vai estar trazendo chaves para a gente abrir a porta do nosso inconsciente e deixar que algumas coisas se revelem e se resolvam com mais facilidade. Na segunda, a lua já amanhece no signo de Câncer e como o sol está no signo de Peixes, a gente vai ter muito do elemento água no céu, muita água no céu, digamos assim, e essa água, ela ativa a nossa sensibilidade, a nossa intuição, e isso é muito favorável, na verdade, isso é muito poderoso para que a gente possa ter uma percepção diferenciada das coisas, para que a gente possa ver a nossa vida sob um novo ângulo, um novo olhar. A gente tem uma visão muito materialista da vida em geral, né? A maioria das pessoas. E aqui a gente consegue perceber uma oitava acima. A gente consegue realmente ver que a vida vai além das questões materiais e tem alguma coisa ali que às vezes a gente está passando despercebido, a gente não está percebendo, e ter essa nova percepção, se conectar com a nossa intuição, traz uma clareza maior para a gente. Então é interessante usar essa energia, essa intuição, essa sensibilidade para se conectar mais com a nossa alma. Essa lua vai fazer alguns aspectos positivos no céu e isso vai nos ajudar a se conectar com uma parte nossa que talvez no dia a dia ou talvez em outras situações, em outros momentos da nossa vida, a gente não consegue perceber e acessar. Então aproveite essa conexão, se puder faça algum tipo de meditação ou tente realmente perceber o que eu estou sentindo. Numa semana de lua cheia em que
que as nossas emoções vão estar mais evidenciadas naturalmente, aqui a gente pode aproveitar essa energia para tomar consciência dos nossos sentimentos, das nossas emoções e perceber o quanto a gente está sendo direcionado para uma situação, para uma reação até de uma maneira mais clara, percebendo se talvez a gente não está sendo refém de uma emoção que sempre volta sem que a gente possa controlar, sem que a gente possa ter uma nova percepção, uma nova consciência. Então observe e se conecte mais com a sua alma. Na quarta-feira, a Lua vai entrar em Leão às 9 da manhã e ela vai ficar na quinta o dia todo nesse signo também. Nesse momento, ela vai ativar o Sol que está lá em Peixes. Então, apesar da gente ter uma dinâmica aqui muito forte do ego, esse Sol em Peixes, ele avisa que a gente precisa trabalhar um pouquinho mais a questão do vitimismo, a questão da gente se colocar muitas vezes como vítima das situações, das pessoas, enquanto a gente se sentir confortável, e aqui confortável eu não digo que a gente não sofra, mas eu digo que a gente se identifica com a posição de vítima, né? Enquanto a gente fica ali confortável nessa posição, dificilmente a gente vai conseguir sair dessa situação. Porque o que a vítima quer? Ela quer que alguém a salve, ela quer que alguém a tire daquela situação, mas ela não entende que nessa posição, energeticamente falando, inconscientemente também falando, ela vai atrair pessoas que vão fazê-la se sentir vítima. Como que uma vítima se mantém nesse papel, sendo sempre vítima das situações e das pessoas? Se nada acontece com ela, como que ela vai ser vítima? Ela não consegue, ela estaria livre, porque nada acontece que a faça se sentir assim. Então, energeticamente, e a frequência dela está emanando o tempo todo que a façam de vítima, ou que façam a sofrer. E isso aqui não é uma crítica. Então, se alguém ouve isso, incomoda, observa esse incômodo. Por que você sente que as coisas fogem do seu controle? Por que você acha que as pessoas têm poder sobre você? Aqui é uma questão muito forte também de resgate do nosso poder pessoal. Quando a gente está de posse dele, ninguém nunca vai conseguir fazer nada contra a gente. Ninguém nunca vai poder fazer a gente sofrer, porque a gente não vai permitir. O nosso poder de sair daquela situação, de dizer não, de simplesmente dar um passo atrás ou fazer o que está ao seu alcance, vai acontecer. Então aqui é importante a gente observar essa questão, tá? Esse Sol vai estar fazendo um aspecto positivo, fluente, com Urano lá em Touro, e no mesmo dia Marte, que também está em Touro, vai estar fazendo um aspecto positivo com Plutão em Capricórnio. O que tudo isso quer dizer? Essas duas aberturas, esses dois aspectos, eles são como uma via aberta, como um caminho para ajudar a gente em direção à cura e à mudança. Só que a gente tem que entender aqui que essa cura e essa mudança, elas só dependem da gente. Elas só vão acontecer quando a gente tomar essa decisão. Tenta lembrar de uma situação lá atrás em que alguém tentou te ajudar, ou às vezes mais de uma vez, ou quando você tentou ajudar alguém talvez, e como essa pessoa não mudou, ou não quis mudar, ou resistiu à mudança, ou você mesmo esteve nessa posição e nessa situação. Qual que é o ponto aqui? A gente só muda quando a gente quer de verdade. Quando a gente quer mudar, a gente muda. Da mesma forma que quando a pessoa quer mudar, ela muda. Não adianta a gente forçar, não adianta a gente querer ajudar. Aí a gente sempre vai ficar preso nessa questão do salvador e da vítima. A gente precisa sair dessa polarização e entrar mais no nosso poder pessoal de mudar a nossa frequência e mudar, sim, a nossa realidade. Então aqui a chave é querer a mudança, buscar a mudança e principalmente ser essa mudança na sua vida. Então, voltando só àquela questão de alguém querendo te ajudar, né? A pessoa foi lá, fez o possível, ou você fez o possível por alguém e nada mudou, nem você, nem a pessoa, seja lá qual for o caso aí. Quando que realmente essa mudança aconteceu? Pensa em alguma questão que depois você conseguiu sim mudar, você conseguiu superar. Foi quando você realmente quis. Foi quando você quis de verdade, foi quando você foi lá e fez o que estava ao seu alcance, ou talvez a pessoa te ofereceu ajuda ainda, mas você pegou a corda. Quando a gente oferece ajuda, ou alguém nos oferece ajuda, é como se ela jogasse uma corda. Mas se a pessoa não pegar nessa corda, ela pode puxar, ela pode fazer o que quiser. É a gente que tem que fazer esse movimento. E é isso que eu quero deixar bem claro aqui.
Nesses 2 dias, pode ser que a gente tome consciência de alguma questão, de alguma situação. Então, vamos pensar que a gente tem essa questão na nossa vida, de vitimização, de ter dificuldade de mudar, né? E buscar essa cura de uma questão, né? Cura aqui, vamos pensar em equilíbrio, vamos pensar em aceitação, vamos pensar em superação daquela situação. Então, você tá lá com alguma dificuldade nesse sentido. Nesses 2 dias, pode ser que algo aconteça te trazendo mais clareza, te dando algum direcionamento, algum insight. Presta atenção às sincronicidades na sua vida. O tempo todo elas estão acontecendo. O universo está falando com a gente o tempo todo. Então é interessante pegar tudo que eu trago aqui e observar, trazer mais consciência para sua vida. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar enormemente. Na sexta, a partir das 2 da tarde, a Lua vai entrar em Virgem e vai se preparar para encontrar, na verdade, confrontar o Sol no sábado, um de frente para o outro, e dar início, dar abertura oficial à fase da Lua cheia, tá? Aqui a gente pode ter uma energia um pouco mais desafiadora da gente lidar, porque a gente vai estar falando de uma oposição, que é uma lua cheia, entre razão e emoção. Aqui a gente está falando de um processo muito de ego, né, da nossa identidade. O ego não é ruim, ele é só a nossa identidade material, e da nossa alma, da nossa centelha, de uma parte nossa que tem conexão com o cosmos, com o todo, com tudo que existe, né? Então pode ser que a gente perceba alguns embates, pode ser que nessa questão do Sol iluminar o nosso inconsciente, que é a Lua, a gente perceba algumas ilusões que a gente estava tendo, e isso acabe gerando uma desilusão, que é desfazer uma ilusão. Então pode ser que a gente se sinta um pouco sem esperança, desiludido, ou que algumas questões, algumas situações fiquem claras, venham à tona e a gente não saiba muito bem como lidar, principalmente se a gente estiver vibrando muito nesse polo da vítima. Uma outra questão aqui dessa polarização é a gente ficar muito preso só a um ponto, ou seja, sendo muito crédulo, muito esperando que o outro faça, ou que a vida se resolva, ou alguém resolva por nós, que é o lado pisciano, ou a gente seja racional demais, prático demais, muito preso só às preocupações e às questões materiais. Se a gente estiver em um desses polos, então só fico floreando e vivendo na minha imaginação, ou eu só fico focando nas questões materiais de realização, pode ser que eu me sinta frustrada em qualquer um desses polos. A chave é que a gente encontrar o equilíbrio, o caminho do meio, nem tão racional, nem tão emocional. A gente tem que entender que emocional é diferente de intuitivo. Quando a gente está muito preso nas emoções, dependendo de quais elas sejam, a gente pode sofrer demais, fica muito preso a essas questões mal resolvidas emocionalmente dentro da gente, porque a gente não tem inteligência emocional suficiente ali. A gente não foi ensinado, né, a lidar com as nossas emoções, a gente não tem essa sabedoria, a gente vai adquirindo ou não durante a vida. Já a intuição, ela é um processo de conexão com uma parte nossa que vai além do emocional. É uma parte nossa que já é sábia, que já tem uma certa percepção diferenciada da vida, que não fica tão presa só às questões materiais, ela entende além da dualidade, ela sai um pouco da dualidade. A emoção, ela ainda é muito parte da dualidade, ou eu tô alegre, ou eu tô triste, ou eu tô muito esperançosa, ou eu tô muito desesperançosa, então tá o tempo todo oscilando. Já a intuição nos conecta com a totalidade, com a certeza, com a clareza, com a unidade. E é aqui que a gente tem que focar, na verdade, é esse o caminho do meio, porque é importante sim a gente ter o lado racional, prático para lidar com a vida e também saber lidar com as nossas emoções, mas quando eu unifico, eu simplesmente sou uno, sou pleno, sou o todo, e é aqui que a gente tem que focar dentro dessa energia dessa lua cheia. Se você puder fazer uma meditação nesse dia, se conectar mais com essa energia, eu super aconselho. Eu vou deixar aqui embaixo um link da meditação de lua cheia para quem sentir de se conectar.
E se você se sentir transbordado emocionalmente, mais irritado, mais com alguma questão ali, algum incômodo, acolha isso. Entenda que é a fase que vai trazer tudo à tona, mas não se culpe, não se cobre para estar bem ou para estar, enfim, de uma maneira que não é aquela que você está sentindo naquele momento. É uma fase do ciclo que a gente tende, sim, a ter emoções mais fortes. Então, se acolha, respeite o seu processo e também tenha empatia pelos outros, porque vai estar todo mundo, de certa forma, mais agitado, mais acelerado ou um pouco mais irritado, porque justamente não tem inteligência emocional para lidar com as próprias emoções e acaba descontando aí um pouco uns nos outros. No domingo, a gente ainda vai ter a entrada da Lua no signo de Libra a partir das 4:30 da tarde, mais ou menos. E aí a gente vai ter uma outra energia, porque ela vai acionar a Vênus que está lá em Peixes. E ela vai trazer um chamado, um pedido para a gente se conectar mais com o lado artístico, com a beleza da vida, com aquilo que faz a nossa alma se sentir plena e satisfeita. Eu acho que todo mundo tem algo que faz a gente se sentir assim, seja uma música, seja apreciando arte ou criando arte, fazendo algum tipo de trabalho nesse sentido, como você sentir e preferir. Vai estar muito positivo e muito favorável para isso e também para a gente buscar esse equilíbrio que talvez a Lua tenha mexido ali, talvez as nossas emoções estejam um pouco mais ativadas, digamos assim, e aí a gente tem essa possibilidade de ancorar um pouco mais, de equilibrar um pouco mais. Basta a gente ter essa intenção e fazer o que a gente sente ali naquele momento que vai trazer para a gente essa sensação. Então vamos para a cartinha da semana. Essa semana a gente tirou essa carta aqui, Nova Visão. E essa carta, ela é bem clara, né? Ela fala justamente da gente buscar uma nova visão sobre a nossa vida. No tarot tradicional, ela é equivalente à carta do enforcado ou do pendurado. E ela fala muito dessa posição que às vezes a gente se coloca de autossabotagem, eu diria, de não ação, de se colocar como essa vítima mesmo, sabe? Eu acho que ela vai muito em direção à energia de Peixes, inclusive foi tarô, né? Foi a mensagem que eu tirei do tarô para os piscianos esse ano. Para quem não assistiu a mensagem do tarô para os 12 signos, eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser assistir. E para os piscianos foi justamente essa carta. Então olha que incrível como essa energia está alinhada e está pedindo de maneira geral essa semana para a gente olhar para onde a gente está se pendurando, onde a gente está se colocando numa posição de vítima ou de não ação, e tudo isso só depende da gente. Por outro lado, a gente tem que entender também que momentos de descanso, de reflexão são necessários, e é só quando a gente está conectado com a nossa intuição, conectado com a nossa centelha divina, que a gente sabe diferenciar quando eu estou passando do ponto e quando eu estou precisando daquele momento e daquele acolhimento. É a nossa sabedoria, a nossa percepção interna que vai dizer, não existe uma regra que caiba para todo mundo aqui. E a partir desse momento, né, de olhar para dentro, de reflexão, de revisão, eu percebo que eu posso adquirir uma nova visão daquela situação, da minha vida, daquele sentimento que está me fazendo ficar preso ali, tá? Então é isso que essa carta vem pedir pra gente essa semana. E eu espero de verdade que você consiga adquirir uma nova visão sobre a sua vida e criar assim uma nova realidade. Então, antes de fazer a pergunta que eu gosto de deixar aqui para vocês, eu queria só deixar um convite que no sábado, dia 27, eu vou fazer um segundo workshop. Esse mês eu vou fazer 2, e ele na verdade é um bônus para o primeiro workshop, que foi sobre realidades paralelas no seu mapa astral. Então, como identificar ali as realidades paralelas que você pode estar vivendo a partir da leitura do seu mapa astral. Nesse workshop, o próximo que eu vou fazer no sábado, eu vou falar um pouquinho mais da nova era ou de era de Aquário. Eu vou falar o que ela é, o que significa exatamente, como que isso funciona, o que a gente precisa fazer para vibrar nessa frequência e como que isso pode, de certa forma, melhorar e muito a nossa vida a partir de agora, se você, claro, colocar em prática tudo o que eu trouxer ali. No final, a gente vai fazer uma meditação multidimensional, vai ser bem especial. Então, se você sente
afinidade com o que eu trago aqui, você sentiu de se conectar mesmo com essa energia da Era de Aquário, você sente que você é um agente da Era de Aquário, vale a pena você estar comigo lá. E quem fizer esse workshop vai receber a gravação desse último que eu fiz há 2 semanas, então vai ter acesso a 2 conteúdos aí muito especiais. Então eu vou deixar o link aqui embaixo para quem sentir de estar comigo lá. Então, dentro da energia da lua cheia, a pergunta que eu quero deixar para você hoje, eu peço para você me responder aqui embaixo se você sentir, é onde na sua vida, em que área da sua vida você quer colocar luz com essa energia da lua cheia, que área da sua vida você quer iluminar com essa energia e ter mais clareza sobre ela. Então responde para mim aqui embaixo, por favor, e eu vou amar ver o que vocês estão buscando, o que vocês estão querendo viver na sua vida, e eu tenho certeza que é possível sim criar uma nova realidade. Então é isso, eu desejo para você uma semana incrível de lua cheia, muitas novas percepções, muitas novas emoções positivas, favoráveis e elevadas para você. Um beijo enorme no seu coração. Até semana que vem. Tchau, tchau!